A paz do Senhor a todos os irmãos e a todos os amigos em Cristo Jesus. Mais uma vez estou aqui, mediante a palavra do Senhor, e quero convidá-los para lermos um trecho de um texto bastante conhecido pelos leitores da Bíblia. Texto que está registrado em Lucas, capítulo 19, e alguns versículos que conta a história de um homem de pequena estatura, com o nome de Zaqueu, conhecido como Zaqueu o publicano. E o texto nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amados, nós estamos aqui mediante um texto bastante conhecido. É um texto que nos mostra a história, uma parte da história de um homem que morava em Jericó. Conforme o texto tem dito, era um homem rico e de pequena estatura. Mas nós entendemos, quando nós lemos o texto todo, que este homem, Zaqueu, ele era um homem trabalhador, um homem dedicado naquilo que fazia. Mas ele, por ser de um nível, conforme o texto disse, um nível elevado, ou seja, ele era chefe dos publicanos, ele era rico, ele era odiado. As pessoas não gostavam de Zaqueu. Não eram todos que gostavam de Zaqueu. E nós vimos que o coletor de impostos, que era a função que Zaqueu ocupava, inclusive ele era chefe dos coletores de impostos, ele era um homem responsável em recolher impostos e repassar para o Império Romano, e por isso ele era odiado. Ou seja, ele era um homem que era dedicado naquilo que fazia, e ele era um homem repudiado pelos seus patriotas. As pessoas amigas, as pessoas parentes, enfim, às vezes não gostavam de Zaqueu por aquilo que ele fazia, E neste momento Israel, estava dominado pelos romanos. E foi quando isso aconteceu. Jesus entrando na cidade de Jericó, Zaqueu, ele sabia da sua história, conhecia Jesus pelas informações, e ele se preocupou em conhecer a Jesus, que era da mesma família, pois Zaqueu era da família de Jesus, era judeu. E ele sabia que Jesus era um bom homem, era um homem que fazia a diferença na vida das pessoas, e ele queria conhecê-lo. Mas ele, por possuir pequena estatura, ou seja, ele era pequeno, ele era baixo, e quando ele viu a multidão, ele saiu desesperado, correndo entre a multidão, e ele sabia que se ele permanecesse entre a multidão, ele não conseguiria ver Jesus, da qual ele queria conhecer tanto. E Zaqueu se preocupou em subir em uma árvore. O texto fala de uma figueira. E quando ele estava no galho de uma figueira, Jesus ia passando e de repente parou debaixo da figueira. E quando Jesus olhou para ele, disse: Zaqueu,
desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ou seja, Zaqueu recebeu agora um convite de Jesus, para que recebesse Jesus em sua casa. E nós vimos o quanto se alegrou o coração de Zaqueu. E o quanto Zaqueu foi abençoado, né, por ter recebido Jesus. Eu quero aqui neste momento, meus amigos, meus irmãos que me ouvem, pelas redes sociais, enfim, por onde qual veículo você encontrar esse vídeo, quero dizer com você, especificamente com você. Muitas das vezes nós somos conhecidos. Quantas vezes nós deparamos com pessoas que chamam o nosso nome, fala, ou seja, convida, declamam o nosso nome, ou seja, nós somos conhecidos. Muitas das vezes nós somos bem de situação. Quantas pessoas que às vezes são bem-sucedidas, quantas pessoas são bem financeiramente, são bem sucedidas. E nós vimos aqui um exemplo que Zaqueu nos traz aqui através do texto bíblico. E isso não estava contentando, ou seja, não estava satisfazendo o coração de Zaqueu. Quero dizer com você, muitas das vezes você não está contente. Quantas vezes nós nos deparamos em situações adversas, temos casa, carro, dinheiro, terra, enfim, e às vezes isso só não nos alegra o suficiente para termos uma plena felicidade, uma plena alegria no coração. Então eu quero dizer para você que Zaqueu é o retrato de muitas pessoas, né? Bem-sucedido, bem empregado, chefe, responsável, mas às vezes não bem quisto pelas pessoas, pelos seus próprios patriotas. Mas eu quero dizer que se você se encontra nesta hora na situação de Zaqueu, entenda que a partir do momento que você quiser encontrar com Jesus, entenda que Jesus está pronto para ver você. Está pronto para atender você, não importa a circunstância. Não importa as circunstâncias. Às vezes você é uma pessoa boa de coração. O texto mais aqui, na densidade do texto, nós vimos que Zaqueu era um homem bom, né? Era um homem dedicado naquilo que fazia. Quantas vezes você tem se dedicado? Quantas vezes você tem se colocado à disposição do teu trabalho, das pessoas? E muitas das vezes as pessoas não têm compreendido a sua dedicação, o seu interesse, o seu entusiasmo. Mas entenda uma coisa neste momento, através da palavra do Senhor para o seu coração. Jesus pode olhar para você. Jesus pode ir ao seu encontro. Basta que você tome decisão. Zaqueu não ficou parado no meio da multidão, apenas vendo Jesus passar. Zaqueu correu, lembrando que ele era de pequena estatura, lembrando que tinha dinheiro, tinha saúde, tinha posição social, mas ele não tinha estatura. Ele era pequeno e ele precisava se colocar em um devido lugar para que Jesus viesse enxergar. E ele fez isso. Jesus quer que você tome posição. O nosso Deus exige isso. Ele quer que você tome atitude. E nesta atitude, você é encontrado com aquilo que você mais precisa, que é a atenção especial. É Jesus Cristo olhando para você e dizendo: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vos te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrará descanso para vossas almas. Ou seja, esse encontro para nossas almas é o interessante para a nossa vida, é interessante para a nossa salvação. Ou seja, quando ele convida nós, quando ele chama Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus estava ali chamando Zaqueu: venha, Zaqueu, porque eu quero fazer morada no teu coração. Jesus não ficou morando com Zaqueu lá na casa dele. Ele fez uma visita para Zaqueu e fez Zaqueu entender definitivamente que ele era o Salvador. E ele se retirou, continuou sua viagem. Mas Zaqueu continuou cheio da graça do Senhor. Zaqueu continuou cheio do Espírito Santo de Deus. E ele renunciou uma quantidade de coisa. E ele chega a dizer no texto que, se fosse possível, ele ajudaria as pessoas. Ele chegou a dizer para Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Significa que Zaqueu agora estava com o coração voltado para Deus. E esse coração voltado para Deus lhe fez agora um homem diferente. Lhe fez um homem agora pronto para viver a vida plena, com atitude santa, voltada, renunciando aquilo que existia do mundo na vida dele. E passou realmente agora a fazer parte da família, ou seja, da sua família. Pois Jesus era de sua família, era da sua família, o judeu. E ele estava contrariado, mas agora ele encontra com aquele que deu, ou seja, que reconstituiu, que te deu a graça e a misericórdia. Então aqui, meu amigo, eu quero deixar claro para você que Jesus está pronto para te atender. Jesus está pronto para te dar o perdão. Quando Jesus disse assim, hoje me convém pousar em sua casa. E Jesus, mas no final do texto, diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, Jesus dizendo para Zaqueu: você estava só vivendo um momento fora da minha presença. E a palavra de Deus disse para você nesta hora, neste momento, enquanto você assiste esse vídeo, você está só vivendo um momento fora da família. Mas você precisa vir a Cristo. Você precisa entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, ou seja, entregar tudo que é seu nas mãos do Criador e deixar que Ele atende às suas necessidades. Faça como Zaqueu. Zaqueu fez isso e foi bem-aventurado. Zaqueu entendeu que a vida agora para ele era diferente. E entenda que Jesus é a diferença. Foi diferença na vida de Zaqueu e é diferença na sua vida, é diferença na minha vida, quando nós olhamos para Ele e permitimos que Ele nos dê a graça descida do céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as suas atitudes e que entenda a tempo que Jesus é a nossa solução, ou que Jesus é a nossa salvação, e que Jesus é o caminho de se seguir, é a verdade de ser usada e a vida que devemos viver para a eternidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida.